Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre heredograma. Nós vamos ver como esse heredograma é construído, todas as suas regrinhas, todos os conceitos básicos, suas aplicações. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o heredograma, ele pode ser chamado de genealogias ou de árvores genealógicas. E o que seria esse heredograma na prática? O heredograma é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. E como é que seria essa representação gráfica? Basicamente, seria desse jeito, onde iríamos identificar os avós, os pais, os filhos, os tios, os netos, entre outros membros da família. Mas, no heredograma, cada indivíduo é representado por um símbolo que indica suas características particulares e suas relações de parentescos com os demais membros da família. Então, nesse caso, todos os indivíduos do sexo masculino eles vão ser representados por um quadrado, enquanto que todos os indivíduos do sexo feminino seriam representados por um círculo. Lembrando que no heredograma, as classificações e representações de sexo ele é puramente biológico. No heredograma, nós vamos ver apenas a biologia em relação ao sexo. Nós não vamos ver outras definições, apenas a definição biológica. Então, biologicamente, os indivíduos do sexo masculino vão ser representados por um quadrado e, biologicamente, os indivíduos do sexo feminino vão ser representados por um círculo. Mas tem vezes que não dá para identificar se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino. Nós não temos essa informação. Então, toda vez que nós não temos essa informação, mas sabemos que aquele indivíduo ele existe, então nós vamos representar com o losango. O losango ele é utilizado para classificar, para representar todo indivíduo de sexo desconhecido, quando nós não sabemos se esse indivíduo ele vai ser um macho ou uma fêmea, sexo masculino ou sexo feminino. Agora que nós sabemos disso, nós vamos para uma parte muito importante do heredograma. É nessa parte que a gente vai conseguir identificar quase todas as relações que vão ocorrer e como a gente vai observar, como a gente vai analisar. Então vamos lá. A gente já sabe que os quadrados representam indivíduos do sexo masculino. A gente também já sabe que o círculo representa os indivíduos do sexo feminino. E esses indivíduos, eles vão ter uma relação chamada de casamento. Mas só que nós temos uma observação muito importante em relação a esse casamento no heredograma. No heredograma, o casamento ele ocorre no sentido biológico de procriação, sendo indicado por um traço horizontal que une os dois membros do casal. Só para entender melhor, vamos aqui nesse exemplo. No heredograma, o casamento ele não vai ocorrer no civil e muito menos no religioso. No heredograma, esse casamento de indivíduos de sexos biologicamente diferentes vai ocorrer no sentido reprodutivo. Então, basicamente, esse casamento ele ocorre se os indivíduos do sexo masculino e os indivíduos do sexo feminino realizarem a reprodução. Então já sabem, não é no sentido do casamento civil, não é o casamento religioso. É um casamento puramente reprodutivo. Se esses indivíduos estão reproduzindo, então o casamento ele está ocorrendo no heredograma. Então, pessoal, nós já sabemos que essa linha horizontal ela está representando que esses indivíduos, o indivíduo sexo masculino e feminino,
estão tendo a reprodução, estão tendo um casamento. E os frutos do casamento geram os filhos. Os filhos de um casamento no heredograma são representados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal. Sempre vai ser desse jeito. Os filhos sempre vão ser esse traço vertical que vai estar ali no meio do traço horizontal do casal. Então vamos para alguns exemplos para entender um pouco melhor sobre isso. Vamos supor, nós temos o casal 1. O casal 1, ele realizou a reprodução, logo ele teve o casamento no heredograma. Mas o casal 1, ele teve apenas um único filho. E esse único filho, ele é do sexo masculino. Agora, o casal 2, ele também tiveram apenas um único filho. Mas só que no caso deles, eles tiveram filho do sexo feminino. No caso, eles tiveram uma filha. Mas aqui nós só temos exemplos de casais que tiveram apenas um único filho. Agora, como nós vamos representar aqueles casais que têm mais de um filho? É muito simples. Nós temos aqui o nosso casal 3. O casal 3, ele reproduziu e teve ao todo 3 filhos. Um do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Quando um casal tem mais de um filho, os filhos eles são representados ali, ó, um do lado do outro. É só expandir uma linha horizontal e vai colocando os filhos um do lado do outro. Se são 3 filhos, nós representamos assim. Se vai ter mais de um, então nós colocamos cada vez mais e mais e mais. No entanto, pessoal, nós sabemos que não é todo casal que possui filhos. Nem todo casal, ao realizar a reprodução, vai gerar um filho. Nesse caso, nós temos o casal 4, que é a representação dos casais que não possuem filhos. Quando isso acontece, nós simplesmente colocamos esse tracinho horizontal pequeno na base, diferente dos anteriores. Nos anteriores, se tinha um filho do sexo masculino, coloca um quadrado. Se tinha um filho do sexo feminino, colocava um círculo. Se não tem nenhum filho, o casal está reproduzindo, ele tem ali a sua união, mas eles não possuem descendentes, eles não geraram filhos, então eles são representados apenas com um traço horizontal pequeno na base, indicando que eles não têm filhos. Então, pessoal, nós já sabemos quando ocorre um casamento reprodutivo, já sabemos como representar isso no heredograma, nós já sabemos como representar no heredograma quando um casal possui filhos, o casal com filhos, e também já sabemos que esse casal pode ter mais de um filho e de sexo diferente, assim como também nós já sabemos como representar todos os casais que não possuem filhos. Sabendo disso, agora nós vamos para um outro conceito que também é muito importante e é crucial de entender dentro do heredograma. Vamos lá. Usamos uma linha horizontal para representar o casamento de indivíduos que não possuem nenhum tipo de parentesco. Então, a gente já sabia que essa linha representava o casamento entre dois indivíduos do sexo diferentes, masculino e feminino. E já sabemos que esse casamento no heredograma é apenas reprodutivo. Ela está indicando apenas que esses indivíduos estão reproduzindo. Agora nós temos uma outra informação. Que informação é essa? Que essa linha, apenas uma única linha, está indicando que esse indivíduo do sexo masculino, o quadrado, e esse indivíduo do sexo feminino, o círculo, eles não possuem parentesco. Isso quer dizer que eles não são irmãos e eles não são primos ou nenhum outro tipo de familiar.
o quadrado, o indivíduo do sexo masculino, ele é de uma família, e o círculo, o indivíduo do sexo feminino, ele é de uma outra família completamente diferente. Eles não possuem nenhum tipo de parentesco. Agora, existem ali alguns casais que eles possuem um certo tipo de parentesco. Então, nesse caso, usamos duas linhas horizontais para representar o casamento de indivíduos que possuem algum tipo de parentesco. O que isso indica? Isso pode indicar que esses indivíduos, esse quadrado, esse círculo, esse indivíduo do sexo masculino e esse indivíduo do sexo feminino, eles sejam provavelmente irmãos ou primos, seja primos de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau e assim por diante. Ou seja, eles possuem algum tipo de parentesco. Eles fazem parte dessa mesma família biologicamente. Então, só para deixar bem claro, uma única linha ligando indivíduos do sexo masculino e feminino representa o casamento de pessoas, de indivíduos de famílias completamente diferentes, distintas. Duas linhas horizontais ligando esses dois indivíduos, ele já vai representar a união, a reprodução de indivíduos parentes, de irmãos, de primos ou outro tipo de parentesco. Nesse caso, nós vamos ter um casamento consanguíneo. E esse tipo de casamento, ele pode trazer ali alguns tipos de complicações. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Vamos imaginar que esse casamento consanguíneo, esse casamento entre irmãos ou primos, gerou descendentes. Eles geraram filhos. Eles geraram ali um filho do sexo feminino e outro do sexo masculino. E qual é o perigo? Qual é as consequências de que essa reprodução aconteça entre indivíduos que são parentes? São as doenças genéticas. A possibilidade de que doenças genéticas possam ocorrer nos descendentes, nos frutos, nos filhos de um casamento consanguíneo é muito grande. E essas doenças podem ser diversas. Na maioria das vezes, pode causar deformações na formação do corpo dos filhos, que pode complicar muito o seu desenvolvimento, podendo causar a morte. Por isso que é recomendável que haja apenas a reprodução de indivíduos de famílias diferentes, para que essas doenças genéticas não ocorram nos seus descendentes, nos filhos, para que os filhos eles possam ter uma vida saudável. Voltando para o casamento de indivíduos de famílias completamente diferentes, agora nós vamos abordar o conceito de irmandade. Isso é um conceito muito simples. Basicamente, só está dizendo que esse casal ele gerou muitos filhos. Quando esse casal tem mais de um filho, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, então nós vamos ter aqui uma irmandade. É um conceito muito simples. Agora, outra aplicação no heredograma que nós temos que saber é como os gêmeos eles são representados. Primeiro, nós temos que saber uma coisa. Existem gêmeos idênticos e existem gêmeos fraternos. Os gêmeos idênticos, no heredograma, eles vão ser representados exatamente dessa forma. É como se tivesse um tipo de triângulo que conectasse os irmãos gêmeos para a linha dos pais, a linha do casamento reprodutivo dos pais. Com uma observação: os gêmeos idênticos, eles sempre serão do mesmo sexo, ou eles serão masculinos ou eles serão femininos. Nós não vamos ter gêmeos idênticos de sexos diferentes.
vai ser sempre exatamente dessa forma. Ou é do sexo masculino, ou é do sexo feminino. E para quem ainda não entendeu, os gêmeos idênticos eles vão apresentar as mesmas características. Eles vão ser extremamente semelhantes uns com os outros. Por isso a definição, gêmeos idênticos. É como se eles estivessem olhando para o espelho, é como se fosse o reflexo um do outro. O que é diferente dos gêmeos fraternos. Os gêmeos fraternos, no heredograma, eles já vão ser representados por duas linhas verticais deitadas que vão estar conectadas diretamente com a linha horizontal do casamento reprodutivo. Mas só que diferente dos gêmeos idênticos, olhem só, os gêmeos fraternos, eles podem ser do mesmo sexo, mas também podem ser de sexos diferentes. Então nós vamos ter casais que vão ter filhos gêmeos fraternos do sexo masculino, casais que vão ter gêmeos fraternos do sexo feminino e casais que vão ter gêmeos fraternos de sexos diferentes, um do masculino e outro feminino. Então, só para ficar claro, eles são gêmeos, eles vão ser muito parecidos uns com os outros, porém vai existir ali algumas diferenças. Então, eles são gêmeos, mas não são gêmeos idênticos. Eles podem ser parecidos uns com os outros? Podem, mas idênticos eles não vão ser. Então, só para ficar claro, os gêmeos idênticos vai ter uma linha vertical que vai sair, que está conectada com a linha do casamento dos pais, e essa linha vertical ela vai se fragmentar, ela vai se dividir em duas linhas verticais deitadas. Enquanto que nos gêmeos fraternos, essas linhas deitadas elas já vão estar conectadas diretamente com a linha horizontal dos seus pais. Outra parte importante do heredograma é quando nós vamos estudar alguma característica que é passada ao longo das gerações, dos pais para os filhos, para os netos, para os bisnetos e assim por diante. Então, usamos a cor preta para identificar todos os indivíduos que manifestam alguma característica que está sendo estudada no heredograma. Então, se o indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino possui essa característica que nós estamos tentando identificar, que nós estamos estudando, eles vão ser representados da cor preta. Se o quadrado está com a cor preta, isso indica que nós vamos ter um indivíduo do sexo masculino que manifesta alguma variação hereditária. Se o círculo estiver preto, isso indica que nós temos um indivíduo do sexo feminino que manifesta alguma variação hereditária. Agora vamos ver isso na prática. Vamos supor que essa variação hereditária, essa característica que nós estamos estudando no heredograma, seja o albinismo. O albinismo, ele basicamente é a incapacidade das células da epiderme, das células da pele, produzirem melanina. Elas têm essa deficiência de melanina, fazendo com que eles possuam essa coloração específica, cabelos esbranquiçados, uma pele esbranquiçada. Isso é a ausência de melanina. Isso significa que a sua pele, as suas células da pele, não conseguem produzir melanina o suficiente, gerando essa condição. Então, nós já sabemos qual é a característica que nós estamos estudando. Agora, vamos para a montagem do heredograma para identificar todas as pessoas albinas do nosso exemplo. Muito bem, vamos iniciar a montagem do heredograma. Nós já temos um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. E nós já sabemos que está ocorrendo ali um casamento reprodutivo desses indivíduos. Esse casamento gerou, ao todo, 3 filhos.
2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Depois, quando a gente estava fazendo esse heredograma, descobrimos que a filha desse casal, ela se casou com um indivíduo do sexo masculino e que desse casamento gerou ao todo 2 filhos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Muito bem, agora nós temos o nosso heredograma. Agora lembrando que nós estamos tentando identificar quem desse heredograma possui a característica albina. E durante a nossa investigação, nós descobrimos que o primeiro casal, a mãe era albina. E quando eles tiveram seus 3 filhos, nós descobrimos que um dos filhos do sexo masculino era albino. Depois, com um pouco mais de investigação, nós descobrimos que um dos últimos descendentes desse heredograma também era albino. Com isso, nós conseguimos identificar todas as pessoas albinas desse heredograma. E todas essas pessoas estão representadas com a cor preta. O mesmo seria feito se a característica fosse a cor dos olhos. Vamos supor que estamos investigando todas as pessoas da família que nasceram com a cor dos olhos castanhos. Se fosse essa característica que a gente fosse estudar, a representação seria a mesma. Todos os indivíduos de olhos castanhos seriam representados com a cor preta. Se a característica estudada fosse a altura, identificar todas as pessoas baixas, então todas as pessoas que têm a altura baixa, têm a estatura baixa, seriam representados com a cor preta, e assim por diante. Os quadrados e os círculos, os indivíduos do sexo masculino e os indivíduos do sexo feminino, eles vão ser representados com a cor preta se eles manifestarem, se eles tiverem a característica que nós estamos estudando. Com isso, nós acabamos de ver os conceitos mais básicos e essenciais para entender o heredograma. Obrigado pela atenção de todos vocês, espero que tenham um ótimo dia e vejo vocês na próxima aula. Fucker.